você que nos acompanha. Tenha certeza absoluta que será de grande valia para a sua vida, para o seu ministério e também para a sua vida, em nome de Jesus. Filipenses foi escrito pelo nosso apóstolo Paulo, escreveu cartas a Filipos, aos filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 12, quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com a minha prisão, ousaram falar a palavra com mais confiabilidade ou confiança, sem temor. Verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja ou porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anuncia Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Amém, queridos? Queridos, o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Filipenses, uma parte desta carta, onde Deus, Ele quer usar o apóstolo de maneira extraordinária, de maneira poderosa. E o que Ele faz? Ele permite a prisão do apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer na Escritura, na palavra de Deus, nos Evangelhos, que a sua prisão contribuiu de bom proveito para o Evangelho. O que ele vai dizer é que a prisão dele se tornou de bom proveito para o Evangelho, para o crescimento do Evangelho, para a expansão da palavra de Deus. Muitas das vezes nós queremos ficar preocupado com algum tipo de situação. Quem sabe você esteja preocupado com alguma situação, com alguma coisa, mas verdadeiramente Deus, Ele está no controle de todas as coisas das nossas vidas. O Senhor, Ele tem o controle nas suas mãos, e o apóstolo Paulo sabia disso, e ele escreve aos irmãos de Filipos: irmãos, saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior aproveito do Evangelho, que tudo aquilo que estava acontecendo com ele estava sendo de benefício para o Evangelho. Às vezes nós pensamos que alguma coisa que acontece nas nossas vidas pode ser ruim para nós, pode até ser ruim para você naquele momento, mas quem sabe que Deus está capacitando você para algo ainda maior, ou para enriquecer mais ainda a tua fé. E com o apóstolo Paulo não foi diferente. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele é preso pela guarda pretoriana. Pretoriana significa que é a guarda real. É uma guarda, ela é composta por 10.000 soldados. A guarda que prendeu um homem, o apóstolo Paulo, era uma guarda de 10.000 homens. Agora você imagina uma igreja com 10.000 pessoas. E o apóstolo Paulo estava orando ao Senhor que o Evangelho fosse expansivo em Roma,
que o evangelho se expandisse naquela cidade, naquele país, naquela cidade antiga, uma das maiores cidades da antiguidade. E como aconteceria esta situação? Como poderia o evangelho romper naquela cidade? E Deus, com as suas estratégias, como Ele sempre faz, como Ele tem sempre nas nossas vidas, às vezes nós entristecemos. Vou dar um exemplo aqui bem mais recente, como a guerra na Ucrânia. Nós entristecemos de ver tantas pessoas perderem as suas vidas, pessoas serem ceifadas, crianças ser tiradas dos seus pais, mães ser levadas para um canto, para um lado de um mundo, e os filhos ser levados para outro que nem sabe para onde foi. Esposos ficam na guerra, as esposas não sabem se eles vão encontrar com as suas esposas no futuro e vão ter um encontro agradável. Mas Deus está por trás de todas essas coisas, o Senhor sabe de tudo. E o apóstolo Paulo está dizendo na sua palavra nesta noite para mim e para você: em tudo nós devemos dar graça, nós devemos dar graças ao Senhor, porque verdadeiramente Ele está por trás de tudo. Paulo, o povo de Filipos agora está preocupado com o apóstolo Paulo, porque ele foi preso, porque ele foi levado prisioneiro, mas ele queria que o evangelho fosse anunciado em Roma. E quando o apóstolo Paulo é preso em Roma, pela guarda pretoriana, esta guarda que era composta por 10.000 soldados, agora esses 10.000 soldados eles são obrigados a ouvir a Paulo, a pregar o evangelho, porque ele não calava, ele não temia a morte, porque a palavra de Deus, no versículo seguinte, você vai ouvir que ele vai dizer: para mim morrer é lucro, é ganho morrer. Ele não estava com medo da morte, ele não estava com medo, ele estava preocupado simplesmente de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E quantos de nós temos covardado, não temos falado do amor de Deus? Quantos de nós não temos anunciado a palavra de Deus? Nós estamos no país livre, no país liberal, onde nós podemos anunciar a palavra de Deus, onde nós podemos gritar nas praças públicas, onde nós podemos falar nos comboios, nós temos liberdade de expressão, e muitas das vezes nós não aproveitamos desta liberdade. Mas o apóstolo Paulo, ele não olha para isso, ele não olha para a dificuldade, ele não olha para os irmãos de Filipe que estavam desanimados. Ele olha para Cristo Jesus e fala para os irmãos de Filipos: descansa, fica descansado o coração de vocês. Verdadeiramente também alguns pregam por Cristo, por inveja, porque muitos anunciavam ao Cristo naquela época por inveja. Pastor, mas como é isso? É a pessoa querer anunciar a Cristo sem saber do que estava falando. E o apóstolo Paulo diz para os seus irmãos em Filipos: descanse o coração vosso, deixa que eles anunciem, deixa que eles anunciem. É melhor que eles anunciem, é melhor que eles falem de Cristo Jesus, é melhor que eles preguem a palavra, mesmo que seja de maneira errônea, desde que seja de maneira profana, mas que possa anunciar a palavra de Deus, para que as pessoas ouçam ela em todos os lugares. E a Bíblia diz que Paulo, mesmo encarcerado, mesmo ele na prisão, aqueles 10.000 soldados que faziam a sua guarda, eles ouviam a palavra de Deus. Deus falava no coração daqueles homens, porque ele anunciava, ele não tinha medo, ele não tinha medo da morte, ele não tinha medo de recuar, ele não tinha problema de falar do amor de Deus.
E muitas das vezes nós temos tantas oportunidades. Muitas das vezes nós temos tantas oportunidades para falar do amor de Deus e nós não falamos. No nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, ou quem sabe no prédio, ou quem sabe na rua, ou quem sabe nas praças, nós temos a oportunidade de falar do tão bom e maravilhoso que é este Deus, de tão grande e poderoso que Ele é nas nossas vidas, e nós não anunciamos, nós nos covardamos, nós nos retraímos, nós nos seguramos. Mas o apóstolo Paulo diz que não pode ser assim. Nós temos que anunciar de bom agrado, de boa maneira, levar a palavra às multidões, às nações, descansar os nossos corações, as nossas preocupações. Porque A não veio, porque B não veio, porque C não veio, porque alguém não deu ouvido à sua palavra. Descanse, deixa que o Senhor, Ele cuida. O Senhor conhece o coração meu e o seu. Ele sabe o que você pode dar. O Senhor sabe aquilo que você pode alcançar. O Senhor não vai te dar algo para você fazer que você não consiga fazer. O Senhor vai te dar de forma que você consiga exercer aquela função. E o apóstolo Paulo sabia que ele poderia resistir àquela prisão. Aquela prisão para ele não era para a morte, mas sim para anunciar a palavra de Deus. Existem países, ainda nos dias atuais, irmãos. Eu creio que agora eu vou te dar aqui um exemplo. Você pode dar também, se você quiser, pelo menos 3 países na sua mente aí agora, que é proibido praticar o Evangelho, aonde não se pode praticar o Evangelho. Busca na sua mente agora aí rapidamente para você ver se você não encontra vários. Faz uma busca agora para você ver como que você pode imaginar a vida daquelas pessoas lá. Como que você pode imaginar agora a sua vida lá naquele país, sem poder de falar o nome do teu Deus, sem poder de ler uma Bíblia sequer, de poder estar perto da casa do Senhor, de ter de liberdade, de dar um glória a Deus, um aleluia. Você conseguiu buscar aí pelo menos 3 países na sua mente, aonde a liberdade, a perseguição religiosa, ela é forte na vida dessas pessoas, aonde ela não permite que a palavra é pregada, aonde ela não permite que a palavra é anunciada. E hoje, meus amados irmãos, nós estamos num país livre, aonde nós podemos anunciar de maneira extraordinária a palavra de Deus. E neste culto de ensino da palavra de Deus, o apóstolo Paulo vem nos ensinar, ele vem nos mostrar verdadeiramente o que ele está querendo que nós façamos nos dias atuais, que nós deixamos as nossas preocupações com as coisas desta vida e olhamos mais para Cristo Jesus. O dia do Senhor está perto, o dia do Senhor está aproximando cada vez mais. O Senhor está dizendo na tua palavra: o dia está chegando ao fim, o tempo já é chegado, a hora é chegada, o momento é chegado. Nós devemos olhar mais para Cristo Jesus, deixar as coisas pequenas, as coisas banais desta vida, aonde nos atrapalha de encontrar com Cristo Jesus. A diversidade da vida, ela nos rouba este prazer de alegria. O apóstolo Paulo, embora preso em Roma, ele não para de proclamar o Evangelho, mesmo cerrado em prisão, mesmo trancado na prisão. Ele escreve cartas aos irmãos de Filipe e diz para eles: fica tranquilo,
descansa, porque eu estou bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que me amam, que ama a Deus, tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Ele deu o seu tudo, Ele entregou a sua vida por mim, Ele entregou a sua vida por nós. Confia nele, Ele está por trás de tudo, algo vai acontecer. Às vezes nós vemos alguma coisa acontecer, às vezes nós temos algum tipo de situação. Olha, eu vou dar um exemplo aqui de novo da nossa irmã Érica, que foi agora recente. Ela, no seu coração, ela não tinha condições de estar aqui, ela não tinha nenhuma condição de estar na casa do Senhor, mas ela olhou e falou: não, eu tenho um compromisso, eu tenho lá um compromisso que foi marcado comigo, eu vou, mesmo sem ter força, mesmo sem estar no meu melhor ânimo, meu melhor vigor, mas eu vou lá aplicar o meu melhor. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor está por trás de tudo, meus irmãos. O Senhor, quem sabe, estava simplesmente testando a irmã Érica, para saber se ela ia mesmo confiar nele, ou se ela ia confiar na sua própria força. E muitas das vezes nós entramos em dificuldade, porque nós queremos acreditar nas nossas próprias forças. A nossa força não pode ser maior do que a nossa fé. A nossa fé tem que ser maior do que a nossa força. Nós temos que ter força, ter ânimo. Ela pegou e o que ela fez? Falou: não, eu tenho um compromisso, eu tenho um chamado, eu tenho um culto para dirigir. Os irmãos estavam lá à minha espera. O que eu vou explicar depois? Eu vou dizer que eu perdi, que eu falhei por causa de uma dor. E o meu Deus, e o Deus que eu sirvo, Ele não é Deus que muda a história? Às vezes nós chegamos em casa, nós chegamos nos trabalhos, e é cansativo mesmo. Se nós não arrebentar tudo, e quebrar tudo e partir, a gente não sai de casa mesmo. Isso não acontece simplesmente com vocês, acontece com milhares de pessoas. Mas aqueles que arrebentam os cadeados, que quebram as correntes, que quebram os grilhões, que abrem os portões, as portas rompem, eles vencem. Porque a vitória é do Senhor. Ele dá esta vitória para as nossas vidas. Porque nós mesmos, por nós temos pouca força, nós temos pequena força. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: ei, meus irmãos de Filipos, descansa o coração vosso, descansa vocês, espera no Senhor, confia no Senhor. A igreja não está parada, a igreja está em movimento, a igreja está rompendo. Aqui tem 10.000 soldados que estão ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Muitas das vezes nas nossas vidas as portas se abrem nas nossas piores adversidades. O Ministério ADEF, vocês conhecem o Ministério ADEF? Muitos aqui por mais tempo, outros por menos tempo, mas conhecem. E sabe e conhece a fé e a coragem deste ministério. Como já foi dito aqui no início do trabalho, como eu falei para vocês, mais 9 igrejas foram abertas agora, em pouco tempo. Ah, pastor, mas por que foi aberta? É porque nós temos condições? Não, é porque nós temos fé. A igreja ADEF na cidade de Seixal foi aberta na pior fase, onde não tem nem pastor e nem crente. Mas hoje ela já ficou lá com pastor e com crente. Agora imagina se não abrir a porta. Imagina se nós não enfrentarmos. Como aquelas pessoas serão alcançadas? Imagina se nós ficarmos de braço cruzado, olhando as coisas acontecer. Se nós formos olhar para a fraqueza dos outros e não olhar para a nossa força e avançarmos, sabe o que acontece? Nós iremos daqui a pouco acompanhar os que fraquejam, os que param pelo meio do caminho. E a nossa força, nós não podemos olhar para aqueles que param pelo caminho. Se nós tivermos força para continuar e pegar a mão daqueles que param pelo caminho e levar juntamente conosco, isso aqui é maravilhoso.
mas se você não conseguir levar aquele que ficou na beira do caminho, mas que você chegue até o seu alvo, até o seu objetivo, que você avance, que você não desista, que você não pare, que você não retroceda, que você não deixe que ninguém venha roubar a sua coroa. O que o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, deixa eles pregar o evangelho, mesmo de maneira errada, mesmo de maneira que eles não estão sabendo o que estão falando, mas estão falando do nosso Deus. Deixa eles anunciar, não se preocupa com eles, preocupa contigo, preocupa com vocês. Olhe para Cristo Jesus, olha para a sua coroa, a coroa incorruptível que o Senhor nos prometeu. Aleluia. Uma das principais contribuições da prisão de Paulo foi livrar a comunicação do evangelho na capital do mundo antigo. Paulo é preso. O evangelho estava estagnado, eles não deixavam o evangelho avançar. Em Roma travava de todas as formas, segurava de todas as formas. Mas lá do céu, Deus, vendo a força e a vontade, a coragem, a determinação de Paulo, o Senhor dá uma estratégia agora para os romanos, e coloca no coração dos romanos para a prisão de Paulo. A prisão de Paulo foi como um noticiário espalhado pelo mundo inteiro, aonde o nome do Senhor iria na frente, abrindo todas as fronteiras. Paulo foi preso pela guarda pretoriana de Roma por causa do evangelho. Eu não sei se você já foi perseguido por causa do evangelho. Eu não sei se você já foi injuriado por causa do evangelho. Eu não sei se alguém já falou mal com você por causa do evangelho. Se alguém te maltratou por causa do evangelho. Se alguém já falou algo para você por causa do evangelho. Se isso já aconteceu, você tem todo o motivo para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, porque verdadeiramente você está no caminho certo. Se você já foi condenado, se você já foi julgado, é porque você está no caminho certo. O caminho da palavra é fiel e verdadeira. Se alguém levantou contra você por causa da palavra de Deus, é muito bom, meu irmão, é muito maravilhoso, pois Paulo diz: olha, é muito bom que isso aconteça, é ótimo que isso aconteça, porque para mim, o viver em Cristo e o morrer é ganho. O que serve? De que serve a nossa vida? Se não formos para nós falarmos do amor de Deus, se não formos para anunciar a palavra de Deus, se não for para nós falarmos o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Deus usou o sofrimento do apóstolo para que o evangelho fosse anunciado em Roma. O poder do evangelho, de modo objetivo, em Filipenses, que nenhuma cadeia será capaz de impor limites ao evangelho de Cristo Jesus. E hoje é da mesma forma que acontece nas nossas vidas. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, porque não há cadeias, não há prisões, não há nada, não há ninguém que vai reter a palavra de Deus.
mesmo que tente de todas as formas, pode tentar de todas as maneiras nos calar, mas o Senhor, Ele sempre vai nos dar um refúgio, Ele sempre vai nos dar uma porta aberta e eficaz para que nós possamos anunciar a sua palavra. Portanto, nenhum poder humano condenará a força do Evangelho, pois este é o poder de Deus para salvar de todos aqueles que crerem. Aqui mora um segredo muito forte. A salvação é para quem crê. A salvação, a vitória é para quem crê. Nós encontramos lutas, nós encontramos diversidades nas nossas vidas. Nós encontramos barreiras nas nossas vidas. Mas se você crê, você vencerá. Às vezes aqui em cima do altar, ou quem sabe na rua, ou quem sabe no seu trabalho, ou quem sabe aonde você estiver, ou quem sabe no comboio, alguém lança uma palavra para você e diz para você: você vai conseguir. Esse projeto que você está, ele é maravilhoso, você alcançará a vitória. Neste projeto que você colocou a sua vontade e o seu coração, você vai chegar lá, você vai crescer nesse objetivo, você vai crescer nesse projeto. Mas é necessário que nós cremos, é necessário que nós acreditamos nesse projeto. Nós tomamos esse projeto nas nossas mãos e acreditamos veemente que Deus está por trás dele e Ele vai nos dar a vitória. Às vezes pode parecer difícil, pode parecer pesado, pode parecer tão complicado, mas Deus, se Ele te prometeu, Ele garante a vitória para você. Que a nossa vitória está nas mãos dEle. E Paulo diz, a preocupação dos filipenses com Paulo, está claro, preocupação dos filipenses com o bem-estar de Paulo. Eles o amavam e sabia do seu andor ou do seu amor em proclamar o Evangelho. Ele sabia que Paulo na prisão parecia que tinha trancado a boca de Paulo, parecia que tinha agora cerrado ele no cárcere, e parece que a palavra agora ia ficar desaparecida, que a palavra agora de Deus ia sumir, que eles não iam ter força, não ia mais ter ânimo. Mas o que acontece é diferente, meus irmãos. Agora mesmo eu passei 2 semanas fora daqui, não é verdade? Duas semanas, 2 finais de semana, fazendo outros trabalhos. Fui à França, depois nós fomos para outras atividades, inaugurações das outras demais igrejas. Então passamos 2 finais de semana sem estar aqui. E a igreja, ela ficou de boca cerrada? Não. Sabe por quê? Porque Deus tem levantado outras tochas aqui neste lugar, para dar continuidade da palavra. A palavra, a porta da igreja não pode cerrar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ela não é para calar mais. O pastor Sâncio pode amanhã partir, mas Deus levantará outro aqui no nosso meio para tomar posse e dar continuidade do Evangelho. Deus pode levar qualquer um de nós aqui, mas o seu lugar, você vai deixar um legado para outra pessoa, para dar continuidade ao Evangelho. E eles estavam preocupados com Paulo, cerrado no cárcere. E ele vai dizer, todavia, que a sua prisão prejudicaria a causa cristã. Mas para o apóstolo Paulo, o seu encerramento no cárcere contribuiu ainda mais para a propagação e a mensagem evangélica. Ou que seja, a sua prisão tornou para ele uma grande arma. Aquilo que parecia mal aos olhos de muitas pessoas, para Paulo se tornou um grande benefício.
ele falou: olha, eu tinha que sair pregando nas praças públicas, na chuva, no sol. Agora o Senhor preparou 10.000 soldados para que eu possa anunciar a palavra de Deus, para que eu possa levar a palavra de Deus, para que eu possa implantar no coração desses homens. Esses homens é da guarda real, esses homens é da guarda do rei, é da guarda maior em Roma. Então eu vou aproveitar a grande oportunidade que Deus está me dando para pregar o evangelho. Aqui mora um segredo muito grande, meus irmãos. Aqui mora algo muito grande. Ouça, não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. Aquilo que foi colocado nas suas mãos para você fazer, faça. Faça com alegria. Se o Senhor colocar algo na sua mão para você fazer, faça com maior temor e maior tremor. Assuma esta responsabilidade. Você não sabe o bem que você está fazendo para você próprio, para a sua vida pessoal, para a sua vida ministerial, e quem sabe ela pode mudar o quadro da tua história. Muitas das vezes nós recuamos com alguns projetos, com alguns planos, com alguns objetivos que Deus coloca nas nossas vidas. Nós falamos: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho nenhuma condição, eu não vou conseguir. Ei, descansa o teu coração, que o Senhor, Ele te dá a condição para você fazer. Aleluia. Nós não temos nenhuma condição mesmo. Eu já preguei, irmã Érica, lá na cidade de Bilbao. Eu subi para o altar, eu estava com muita febre. E na hora que eu comecei a ministrar, a febre desapareceu automaticamente. Eu fiquei limpo. Ela queria que eu recuasse, ela queria que eu parasse. Quantas vezes nós colocamos no nosso coração de desistir de tudo, parar com tudo? Ah, eu não vou conseguir. Eu não estou vendo fulano, não estou vendo Beltrano. A minha preocupação, a minha ansiedade, isso mata, é pior do que um câncer. Sabe para quem você tem que olhar? Olha para Cristo Jesus. Quando você começar a fazer para Cristo Jesus, não olhar nem para A, nem para B, nem para C, você olhar para Ele verdadeiramente, você vai ver multidões na sua frente, e você vai ver que você tem toda a condição de fazer, porque Ele te dá esta força, Ele te dá esta coragem, Ele te dá este ânimo. Aí as coisas acontecem nas nossas vidas. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos ter esta coragem, esta determinação no nosso coração, como o apóstolo Paulo mesmo vai dizer. Ele vem dizer para nós nos evangelhos: porque para mim viver em Cristo e o morrer é ganho. Se ele viver, ele está no lucro, mas se ele morrer, é ganho. Sabe por quê? Ele sabe para onde ele está indo. Ou você está aqui nesta terra e pensa que você vai ficar a vida toda aqui. Chegará o nosso tempo, o nosso dia. E para onde você está pensando que você vai? Ou para onde você quer ir? Ou para onde você está caminhando? Qual é a sua visão? Qual é o seu objetivo com isso tudo? Em quem você está crendo? De que forma você está servindo a Jesus? De que maneira que você está acreditando em Jesus? A esperança em meio às adversidades, que é o tema. A esperança em meio às adversidades, ela é para que nós vençamos. Há sempre uma esperança, vai sempre haver uma porta aberta, vai sempre haver um escape para as nossas vidas, vai ser
vai ter sempre uma maneira de você conseguir galgar e chegar ao seu objetivo. O Senhor, Ele te dá este lugar seguro, e você pode confiar nele, você pode ter a confiança plena nele, pode ter a certeza absoluta disso. A vitória é daqueles que confiam no Senhor plenamente. Descanse nele, coloque as suas ansiedades nele. Aquilo que Ele comissionou você fazer, faça com alegria, faça com o maior prazer, faça como se você estivesse fazendo pela última vez. Todos os seus trabalhos que você for fazer, faça como você estiver fazendo pela última vez, e você vai ver o tamanho da vitória que o Senhor vai te dar na sua vida, no seu ministério. Ele vai fazer coisas extraordinárias para você. Quem tem para fazer mais nas nossas vidas é o nosso Deus. Ele é que tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Amém? Coloque-se de pé. O Senhor Jesus, Ele está preparando coisas maravilhosas para as nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele tem coisas grandes e maravilhosas para as nossas vidas. Um dos segredos de um cristão, de um homem, de uma mulher, de um jovem, vencer é a sua constância, é a sua permanência. Você vê um homem e uma mulher, quando ele é constante naquilo que ele faz, quando ele é reto naquilo que ele faz, você pode olhar que ele irá longe, ele irá muito longe. E o apóstolo Paulo veio mostrar isso para nós. Não importa aonde você está, não importa que você esteja encerrado em prisões, não importa que você esteja cerrado em cadeias, o importante é você saber quem é que está por trás de tudo. Isso que é o mais importante, é você saber quem é que está cuidando de você, quem é que está zelando de você, ou para onde você está indo, o que você está querendo. Ou você pode perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer com isso tudo? Já imaginou você se olhasse para Jó? Imagina Jó, se ele ouve a mulher dele, se ele ouve ela e diz: maldiz o seu Deus, Jó, e morre. Já pensou se ele fosse dar ouvido? Mas ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele sabia quem é que estava por trás de tudo. Ele disse: oh mulher, você está louca? Eu sei quem está por trás disso tudo. Eu conheço quem está por trás disso tudo. Eu sei que eu não pequei. Eu sei que eu não profanei o nome dele. Eu sei que eu continuei honrando a ele. Ei, meu irmão, minha irmã, se você tem honrado a Deus, se você tem curado, se você tem olhado para eles com cuidado, então continue firme. Não deixe que ninguém venha tirar a tua paz, a tua alegria, o teu prazer de viver, porque certamente Deus é que está por trás de tudo, e Ele vai te dar vitória. Ele só está esperando que você levante e diga: eu estou pronto, Senhor, pode me usar, faça a tua vontade na minha vida. E você vai ver o que Ele vai fazer, meu irmão. É como aconteceu na vida de Paulo. Nas aulas posteriores que nós teremos, nós vamos conhecer mais e mais sobre a prisão dele. Nós vamos agora entrar em outros temas também, aonde ele vai cantar o hino de vitória, e as cadeias e os grilhões, os cadeados irão se romper, porque o mais fiel é Deus para cumprir nas nossas vidas. Amém, queridos?
Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, nossos irmãos internautas, a você que nos acompanha, aos nossos obreiros que estão nos seus trabalhos, que Deus abençoe. Hoje é uma semana onde muitos dos nossos obreiros estão nos seus trabalhos, mas na quinta-feira nós temos aqui o nosso culto de intercessão, onde Deus fará coisas grandes aqui. E o Senhor tem levantado mulheres aqui no nosso meio para pregar o Evangelho. Então eu quero que você, mulher, se prepara mesmo, coloque pronta, levanta o seu ânimo. Nós acreditamos no potencial de mulheres aqui. Nós queremos que vocês venham desenvolver o seu ministério. Esta igreja é uma igreja que dá oportunidade para você crescer. Se prepare, estude, dedique a palavra de Deus mesmo, e coloca no seu coração de fazer a vontade de Deus, e deixa Deus te usar a sua boca como canal de bênção para esta nação portuguesa, em nome de Jesus, amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você nesta noite.